Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria poder estar gravando de novo. Eu quero começar agradecendo. Muitos irmãos fizeram contato conosco para dar um retorno de que tem sido muito abençoado com as mensagens e até pedindo que a gente volte a gravar. Eu quero justificar que, devido à faculdade, esses dias tem sido bem puxado, estou fazendo faculdade online. Mas Deus é bom, estamos aqui de volta. Amém? Vamos fazer uma oração antes da gente entrar no tema de hoje. Senhor, em nome de Jesus, quero pedir que o Senhor possa falar conosco, nos abençoando nessa oportunidade de compartilhar a Tua palavra, Senhor. Essa palavra que é poder, essa palavra que transforma, essa palavra que é a esperança, a única e verdadeira esperança, porque ela nos mostra o Senhor e a sua vontade. Ela nos mostra Jesus. Fala para a glória do teu nome. Amém. Meus queridos, eu quero hoje ler com os irmãos em 2 Timóteo, na carta de Paulo, de 2 Timóteo, no capítulo 2, e versículo 5, onde o apóstolo se dirige a Timóteo e ele fala assim: igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Essa é uma das 3 metáforas que o apóstolo usa ao compartilhar com Timóteo, ao falar para Timóteo, ao orientar Timóteo a respeito do ministério pastoral. E uma delas, que é essa que nós lemos, ele diz que assim como o atleta precisa respeitar as regras do seu esporte para não ser desclassificado, do mesmo modo também há regras no ministério pastoral dos obreiros que precisam ser observadas porque foram estabelecidas por Deus, para que no final eles não sejam reprovados. E então a gente vai falar nessa oportunidade sobre as regras do nosso jogo. E talvez a princípio pareça até um tema profano, falar sobre isso. Mas nós temos que entender algo muito importante, irmãos, que às vezes parecemos ser mais criteriosos do que o próprio Espírito Santo. Porque foi ele que iluminou, que inspirou o apóstolo a utilizar essa comparação, essa metáfora, nesse caso aqui, falando que o atleta precisa respeitar as regras do jogo. E até é importante a gente abrir um parênteses aqui para aprender uma coisa que vai nos ajudar muito, não é? Que às vezes nós nos detemos nos detalhes e esquecemos do fato em si. O fato é que é importante. O fato de Deus, por exemplo, o detalhe de Paulo comparar a lida de um pastor, nesse caso, a importância de nós vivermos debaixo da disciplina do Senhor com o atleta, é o detalhe, a comparação. O fato, o que ele está ensinando é que é importante. Nós temos que lembrar, por exemplo, que neste caso, é o apóstolo Paulo quem está falando. Quando Jesus ensinava, nós observamos que ele dava preferência a falar do reino de Deus utilizando parábolas. O apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo, ele tinha uma outra maneira, Deus usava ele de um outro modo. Ele conviveu bem com o mundo militar romano. Ele era romano de nascimento, apesar de ser judeu, de ser um israelita, mas ele tinha uma cidadania de origem, de nascimento, uma cidadania romana. E um homem muito acostumado com o meio militar. Ele mesmo, quando perseguia a igreja, ele tinha uma postura de um soldado. Então você vai ver as comparações, as metáforas que Paulo usa são do meio militar. Quando ele vai nos ensinar sobre a nossa batalha espiritual contra as hostes do mal, ele fala da armadura de Deus. E ele vai citando cada uma das peças da vestimenta de um soldado romano. Capacete, espada, escudo. Quando ele vai falar também do dia, ou
da promessa de que nós somos conduzidos em triunfo pelo Senhor Jesus, ele está usando também uma comparação do seu cotidiano. Quando o exército romano vinha de uma incursão e eles vinham vitoriosos, eles entravam pelo estádio e eles eram aplaudidos, eles eram conduzidos em triunfo diante de uma multidão, assim como a igreja também vai ser conduzida em triunfo por Jesus. E muitos outros exemplos, por exemplo, ele fala para Timóteo se exercitar espiritualmente, porque o exercício físico tinha pouco proveito. A prática do exercício físico no tempo de Paulo era feita pelos atletas, pelos soldados. Então, a mentalidade de Paulo era essa. E se você ainda tem alguma dúvida de que ele observava o contexto onde ele vivia e daí Deus iluminava, inspirava ele para fazer esse tipo de comparação, basta nós lermos aqui em sua carta, em 1 Coríntios, capítulo 9, e versículo 23. Preste bem atenção que aqui ainda está muito mais claro essa naturalidade com que Paulo fazia uso do seu contexto, principalmente esse contexto militar, para falar das riquezas, das verdades que diz respeito à nossa vida cristã. Aqui fala assim: tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então aqui está mais do que clara, né, esta naturalidade. Ou seja, irmãos, eu fiz esta longa introdução da mensagem de hoje para exatamente mostrar para nós, deixar claro que ser crente de verdade, ser um crente que agrada a Deus, implica também estar debaixo de uma severa disciplina, de regras que vêm da parte do Senhor. Eu sei que para alguns só escutar esta palavra, regra, já remete para uma coisa pesada, legalista, difícil de ser suportada. Mas vamos lembrar que é o apóstolo que está falando aqui. E nós podemos entender regra de um modo muito diferente daquilo que eu acabei de mencionar, que alguns imaginam, né? Então, para nós andarmos com Deus, irmão, nós precisamos conhecer e respeitar as regras do jogo, as regras que Deus estabeleceu para nós. Nós também temos uma caminhada que exige esta rígida disciplina, impõe sobre nós esta rígida disciplina das regras que vêm do Senhor. Então, a gente já começa a pensar que aquela ideia de ser cristão e viver de boa, vamos dizer assim, como as pessoas costumam dizer, ser livre para fazer o que quiser, não é o que a palavra de Deus ensina para nós. E olha que, mesmo nos ensinando que nós estamos debaixo, né, das regras do jogo de Deus para nosso viver, isso nós vamos ver aqui, de fato não significa que nós vivemos uma vida legalista, uma vida oprimida, né? Então, irmãos, logicamente que nós poderíamos falar de muitas regras, estamos usando esta palavra, muitos mandamentos de Deus, que nós estamos alinhados com Ele e Deus espera que nós obedeçamos. Mas não vamos fazer uma leitura dessas regras. O objetivo não é esse. Eu quero falar de uma coisa. Eu quero falar sobre algo muito importante que está dentro dessa regra do jogo do cristão, que é a renúncia. A renúncia.
Nós precisamos entender que uma das coisas que fazem parte da nossa caminhada cristã é a renúncia. A renúncia, ela está presente na nossa vida e Deus estabeleceu isso para nós. Ela é uma prática recorrente, porque muitas vezes na nossa vida cristã nós seríamos desafiados a abrir mão de algo, porque Deus está nos pedindo, porque Deus está nos mandando fazer isso. E é muito interessante, irmãos, porque essa renúncia da nossa parte, ela começa a partir do momento que a gente se converte. E ela só vai terminar quando nós entregarmos o nosso espírito para Deus. Durante todo esse intervalo, na nossa vida cristã, muitos momentos da nossa vida, nós teremos que abrir mão de alguma coisa. E isso é uma regra do jogo. Isso não pode ser mudado. Foi Deus que estabeleceu. Então o cristão não pode ser apegado. Então vamos detalhar um pouco mais sobre renúncia. Eu gostaria só de mencionar a primeira coisa, que para se configurar em renúncia, para algo se configurar em renúncia na nossa vida, precisa que, logicamente, exista aquilo que nós vamos renunciar. Deixa eu falar melhor sobre isso. Você só pode dizer que está renunciando a algo na sua vida quando existe esse algo. A gente vai lembrar lá no texto de Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, que trata de Jesus Cristo, e vai dizer que ele se esvaziou da sua glória, que ele se fez homem, ele deixou o seu trono, ele deixou por um tempo, a sua glória divina lá no céu, para vir aqui à terra. Por que ele renunciou? Por que ele abriu mão disso? Porque era a regra do jogo. Que regra era essa? Meus queridos, Jesus foi escolhido para vir à terra e vencer por nós, não utilizando o seu poder divino, mas dependendo completamente da capacitação do poder do Espírito Santo em sua vida. Jesus era cheio do Espírito Santo. E era através desta dependência do Pai, da vida de oração de Jesus, do relacionamento de Jesus, que ele precisaria vencer por todos nós e nos salvar. Essa era a regra. Então Jesus precisava abrir mão da sua glória. Enquanto ele não vencesse na cruz, ele não poderia tomar de volta. Jesus tinha o que deixar, então. Isso era uma renúncia. Foi uma renúncia para ele. E você e eu. Note que quando a gente começa a ouvir o Evangelho, quando não éramos crentes ainda, e Deus começou a trabalhar no nosso coração, nós percebemos que nós não tínhamos como andar com Jesus sem deixar para trás a velha vida que nós tínhamos. Sabe por quê? Porque nós tínhamos ali exatamente o que renunciar. Precisávamos renunciar à velha vida. E Deus falou que nós devíamos renunciar à velha vida. E naquele momento, com a graça de Deus, nós deixamos tudo para trás. Por quê? Porque não servia para Deus e seus propósitos para o nosso futuro. Nós renunciamos. Deus nos deu essa graça de deixar para trás a velha vida do jeito que Jesus pediu. Quando a gente observa outro exemplo, muitas das vezes nós temos uma reputação. Nós vemos casos na Bíblia onde pessoas não seguiram Jesus preocupadas com o que os outros iam dizer. O caso de alguns fariseus. E quando se tem uma reputação, muitas das vezes nós somos colocados em situações em que ficamos em xeque entre agradar aos homens ou fazer a vontade de Deus. Você já se sentiu assim? Nessas horas, o que é que nós precisamos fazer? Renunciar à nossa reputação. Ah, mas o que vão pensar de mim? Ah, se eu me expressar, se eu me posicionar ao lado de Jesus, se eu me posicionar ao lado daquilo que é justo, que é certo, que é verdadeiro, será que as pessoas que convivem comigo, elas vão continuar me vendo do mesmo modo?
você tem o que renunciar nesta hora. E você pode e deve entregar isso para Deus. A renúncia só existe quando existe a materialidade, quando existe o objeto, o fato a ser renunciado. Por que eu estou insistindo tanto com isso? Porque muitas das vezes nós podemos estar sendo cristãos que não fazem nenhum tipo de mudança na vida, que não abriram mão de nada na vida, e que Deus muitas das vezes tem falado no coração e dito: meu filho, minha filha, você precisa renunciar. E nós nos apegamos. Mas essa é uma regra do jogo. Nós precisamos, para sermos servos e servas de Deus, precisamos de fato ter um coração sensível a Deus quando Ele fala conosco. Poderíamos citar outros exemplos. O clássico, né? Quando a mãe, o pai renunciam aos filhos. Eu sou missionário há quase 25 anos. E eu lembro que quando eu tive que dizer para minha mãe, né, que provavelmente vai ouvir esse vídeo, essa mensagem, dizer para ela que Deus havia me chamado, eu sendo o único filho homem dentro de casa. E ela teve que abrir mão do seu filho para o Senhor, para o ministério, para o chamado que Ele tinha na minha vida. Quantas das vezes Deus tem falado com você, mãe, falado com você, pai, sobre os seus filhos? Alguma coisa que você prende, que você agarra, e que Deus já te mostrou que é da vontade dEle, mas você não abre mão. Ou então, às vezes, são os problemas mesmo, que é muito comum os pais lutarem com seus filhos e entregar para Deus, mas não entrega totalmente. Vamos falar disso depois. Então, tem muitos outros exemplos. Lembra do jovem rico? O problema dele era dinheiro. Não que faltasse dinheiro. Ele tinha a conta cheia e o coração vazio de Deus. E ele chega até Jesus e diz: Jesus, eu quero o segredo da vida eterna. E o Senhor diz para ele: olha, o segredo da vida eterna está na primeira palavra que você disse, quando disse: bom mestre, se você deixar tudo e me seguir, você terá a vida eterna. Mas o coração daquele rapaz estava longe desse propósito. Então ele estava apegado. Muitas das vezes Deus vai trabalhar no teu coração com o que você tem. Às vezes não é do outro que o Senhor vai pedir de você, porque o teu coração é apegado demais. Aí você vai tentar justificar, vai tentar racionalizar, vai tentar pensar: mas por que, Senhor, o Senhor está falando isso comigo? É tão absurdo. Mas é porque Deus está tratando individualmente você, e a renúncia faz parte da regra do jogo, vamos dizer assim, da nossa caminhada cristã, daquilo que Deus impõe sobre a nossa vida, e nos cabe obedecê-lo. Amados, então, quem diz que não tem nada para renunciar, provavelmente já entregou tudo para Deus. Quem diz que não tem nada para abrir mão na sua vida, que não é apegado a seus filhos, ao seu futuro, ao seu ministério, a tantas outras coisas. Quem diz que não tem nada, certamente já abriu mão de tudo para Deus. Ou está cego quando Deus fala, ou está cego para ver a obra de Deus, surdo para ouvir as propostas, aquilo que Deus fala em seu coração. Meu filho, isto está aprendendo você, minha filha, eu quero mudar a sua vida, mas você precisa abrir mão disto ou daquilo. Pode estar acontecendo uma dessas coisas. Então, primeira coisa, para nós entendermos essa questão da renúncia, precisa haver, de fato, uma entrega, algo a ser entregue. Você entregou sua vida para Cristo, você entregou seu futuro para Cristo, você entregou, os seus sonhos para Cristo, você entregou seus filhos, você entregou tudo para o Senhor. E a segunda coisa que eu quero observar é que para haver uma renúncia, uma renúncia de fato, ela precisa ser total, definitiva e de coração. Meus queridos, eu falei aqui que Jesus deixou a sua glória divina para estar aqui conosco como homem. O texto lá de Filipenses, não vou ler aqui que já vai estender muito, mostra que Jesus padeceu na mão dos homens e foi para a cruz.
E eu lembro uma passagem de Mateus, capítulo 26, versículo 52, onde nós observamos algo muito importante nas palavras de Jesus. Esse texto eu faço questão de ler. Mateus, capítulo 26, versículo 52, diz assim: Então Jesus lhe disse: Coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então ia se cumprir as escrituras que dizem que assim mesmo, que isso tudo deve acontecer? Jesus abriu mão, ele entregou, ele renunciou para poder cumprir a sua missão. Mas quando ele estava aqui, que a coisa apertou, Pedro puxa da espada e tenta defender Jesus. E você agora se coloque no lugar do Senhor Jesus. Ele deixou o seu trono, deixou a sua glória, mas ele não deixou de ser quem ele é. Ele podia acionar os seus anjos. Ele podia tomar de volta os seus recursos que ele havia renunciado para Deus, para o Pai, para cumprir aquela missão. Mas por que ele não fez? Por que ele não interrompeu a prisão, o julgamento, a morte? Por causa da regra. Porque Jesus era obediente a Deus. Porque Jesus queria fazer exatamente a vontade de Deus. E na hora que as coisas ficaram difíceis, ele não pegou de volta as palavras que havia, os compromissos que havia feito com o Pai. Lembra de alguma coisa isso? Lembra de nós. Às vezes nossa entrega ela não é total, ela não é definitiva e às vezes não é feita de coração. Quando nós nos entregamos ao Senhor de coração, irmãos, a palavra do Senhor diz que mesmo em face da morte, lá no livro de Apocalipse fala, que o povo de Deus não amou a própria vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A maioria de nós, talvez até eu, se for provado ao que eu imagine além das minhas forças, se não for a graça de Deus, não vamos manter os nossos compromissos, nossas promessas a Deus, mas nós precisamos, as regras não vão mudar. O Senhor espera de nós fidelidade naquilo que nós falamos. Então, se você renunciou, por exemplo, à velha vida, não volte para ela. Se você um dia renunciou, talvez, um plano, e você disse para Deus: não, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Eu entendo que esta é a tua vontade, não é o que eu estava pensando. Então, não volte atrás. Em último lugar, é uma questão. Será que ainda há chance para alguém que voltou atrás? Para alguém que quebrou a regra? Será que há chance para o crente, quando aquilo que ele havia renunciado, havia deixado, volta para a vida dele, ele assume aquela postura? Sim, ainda há uma chance. Eu quero falar rapidamente, nosso tempo está bem avançado, mas eu gostaria que você ficasse, acompanhasse esta palavra de Deus para a sua vida. Há chance, porque o jogo ainda está sendo jogado. Podemos dizer assim, a vida ainda está acontecendo. Você ainda está vivo, você ainda está respirando, então você pode se arrepender, você pode voltar novamente a se posicionar, você pode voltar novamente para o jogo. Mas você precisa voltar de todo o seu coração para Deus e dizer: Senhor, eu vou voltar a obedecer o Senhor naquilo que eu havia falhado. Talvez essa mensagem não atinja algumas pessoas que se assentam na doutrina da certeza da salvação do crente. Mas não é disso que nós estamos falando. Quando a gente começa a falar de fazer algo para Deus, de obedecer algo, muitas das vezes a pessoa sente isso como: não tem mais nada a ver o que eu faço. E pensa que o perdão de Deus é compulsório. Que o sangue de Jesus nos lava, independente de qualquer coisa que nós façamos. Não é assim, irmãos. É muito importante nós entendermos que a graça de Deus não escolhe o tamanho do pecado que ela vai perdoar, mas não dispensa o arrependimento. A graça de Deus não escolhe.
Não importa o quanto você pecou, mas Deus não dispensa o nosso arrependimento. O perdão de Jesus não é compulsório. Se você renunciou um dia à sua vida passada e voltou para ela, agora não é só achar, eu já estou salvo. Você precisa se arrepender. Se você deixou alguma prática, se você abriu mão de alguma coisa na sua vida, e fez um compromisso com Deus, agora é a hora de voltar. Há uma chance. O Senhor quer fazer isso por você, quer fazer isso na sua vida. Eu espero, em nome de Jesus, que tenha conseguido passar para você essa mensagem que tem falado muito comigo. Nosso desejo, irmãos, é servirmos a Deus e sermos achados por Ele fiéis ao nosso compromisso. Vamos lembrar do que Paulo estava dizendo e o que ele falou de tantas vezes, usando essa linguagem. O atleta não é coroado se ele não jogar de acordo com as regras do esporte dele. Igualmente nós seremos reprovados se formos achados contrários à vontade de Deus, porque o que entra em questão, irmãos, é sempre a obediência. Aquele que é do Senhor, obedece o Senhor. Não que não fale, não que não erre, como falamos aqui, nós erramos, mas nós podemos voltar e podemos dizer: Senhor, eu quero chegar até o final e eu quero ser conduzido em triunfo, eu quero chegar como vencedor que eu sou, no nome do Senhor Jesus. Me reveste da tua graça, me limpa no sangue de Jesus, me põe de volta na carreira. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar novamente. Senhor, em nome de Jesus, que o fogo do Senhor, que o amor do Senhor, que o desejo, meu Pai, pelas coisas justas, santas e puras, venha do Senhor para nós, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Eu sei que os teus mandamentos para nós, como diz o apóstolo, não são penosos, não são, meu Pai, dolorosos, mas traz alegria obedecer ao Senhor. Então nos ajuda quando nós pensamos muitas das vezes, Senhor, em pegar de volta aquilo que o Senhor já pediu de nós. Que nós possamos aprender a regra da renúncia, em nome de Jesus. Que ela permanece, que ela deve ser definitiva, que ela deve ser total, de coração, para a gente poder cumprir a nossa missão, como Jesus fez também, de todo o coração, sem quebrar as regras do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e compartilhe essa palavra. Se você desejar visitar o nosso canal no YouTube, onde essas mensagens ficam lá guardadas, talvez tenha alguma que você ainda não viu, tá bom? O nosso tempo tem aumentado aí, nos desculpe, mas eu espero que tenha sido bom para você, que a questão do tempo seja apenas um detalhe. O fato é, a palavra de Deus, ela vai alcançar o seu propósito na sua e na minha vida. Amém? Muito obrigado, irmãos. Que o Senhor Jesus abençoe e ore por nós. Estamos aqui em Minas Gerais e precisamos das suas orações. Amém.